Sempre que eu penso nas possibilidades das impressoras 3D, da impressão em 3D em si, carros, casas, diversos objetos, eu fico maravilhado. Mas agora uma nova revolução promete revolucionar ainda mais a indústria de materiais como um todo, a indústria de construção como um todo. Essa é a revolução dos impressos em 4D. Olá, meu nome é Gabriel Henrique, seja bem-vindo ao Digitopia e hoje nós vamos falar sobre as impressoras e impressos em 4D. Uma impressora em 3D basicamente é uma estrutura em que joga algum tipo de material, pode ser concreto no caso de casas, plástico no geral, mais comum é plástico, camada por camada e vai construindo e no final você tem um objeto em 3 dimensões. A quarta dimensão do 4D se dá com relação ao tempo. Então são objetos capazes de sofrer algum tipo de transformação. Então são objetos que, definido pelo próprio criador, pelo próprio idealizador dos impressos em 4D, Schuyler Tibbets, ele define um objeto em 4D como um objeto que consegue sair da desordem para a ordem a partir de somente interações locais. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no ambiente fechado, um ambiente sem interações humanas ou próprio computadores, sem nenhum tipo de processador, sem nenhum tipo de motor, nesse ambiente um objeto consegue sair da ordem para a desordem, que ele foi pensado para formar algum tipo de estrutura. Então, para deixar o exemplo mais claro, cheque esse vídeo. Essa estrutura de plástico, ela é mergulhada em água e ela não tem nenhum tipo de forma em si. Mas a partir do momento que ela entra em contato com a água, ela forma o MIT, que é o local onde o Schuyler Tibbets, o idealizador, está andando com esse projeto. Para você ter um objeto em 4D, você precisa de matéria, então você precisa da geometria de vários objetos e tudo, você precisa das interações entre esses objetos em si, e você precisa de energia. E essa energia pode ser uma energia, pode ser qualquer tipo de energia, pode ser calor, pode ser tremor, pode ser magnetismo, pode ser a interação com a própria água. Então você precisa de algum tipo de matéria, algum tipo de energia para reagir com aquela estrutura e aquelas interações, para fazer aquelas interações acontecerem. Então, basicamente é você injetar programação para transformar objetos. Então, quais são as possibilidades? Você tem, por exemplo, a indústria de construção civil e construção industrial, que é extremamente ineficiente, ela gasta muita energia, ela tem estruturas complexas, sistemas complexos que são necessários passos complexos para construir o objeto final. Então você pega tudo isso e você pensa de uma maneira inteligente, de um design inteligente, para obter um objeto que vai se autoconstruir. Ele vai se auto-reagir, ele vai transformar. Como já foi informado, o 4D, o último D é do tempo. Então ele sofre transformações com relação ao tempo e com relação às interações locais. Então você pega, por exemplo, na construção civil, vou pegar um exemplo só, encanamento. Encanamento numa cidade. Então você tem essa estrutura complexa para levar água para todas as pessoas numa cidade. Então você vai pegar esse encanamento e você vai transformar ele numa estrutura complexa em 4D. Então, por exemplo, quando você precisa de maior demanda de água, você pode expandir os canos. Quando a demanda diminui, você pode descer os canos. Novamente, não é ninguém pensando momentaneamente naquilo, e sim o material reagindo. Então, além disso, você consegue, por exemplo, sofre uma ruptura no encanamento, você consegue que o cano se autoconstrua, se autorreconstrua. Além disso, você consegue, além de expandir e contrair, você consegue fazer com que o cano tenha movimentos peristálticos para levar água em altitude sem a necessidade do motor. A próprio material vai fazer isso. Então as possibilidades são várias. Isso no âmbito de construção civil. Você ainda tem um âmbito biológico, em que você tem nanomateriais, você consegue transformar nanomateriais 4D, você injeta eles no seu corpo e você manda, por exemplo, remédios
reagirem somente em contato com DNA específicos, por exemplo, o DNA de bactérias. Então, você vai ter todo o remédio, toda a medicina necessária correndo pelas suas veias, e quando uma bactéria entra em contato com seu corpo, aquele remédio é acionado e você consegue ali mesmo, de uma maneira, de um design inteligente, o seu corpo vai reagindo. Na verdade, não é o seu corpo, é o próprio material vai reagindo. Isso numa escala micro. A escala que eles estão mais voltando agora é a escala macro. Então, o que seria? Seria ambientes extremos. Ambientes extremos são ambientes onde você tem difícil acesso, você tem um acesso caro para construir estruturas. São ambientes extremos. Então você pega, por exemplo, o espaço. O espaço é um lugar onde é extremamente caro para você construir novas coisas. E você pode levar uma estrutura que se autoconstrói a partir de calor, a partir de própria interação com o ambiente espacial, ela se autoconstrui. Então você pega essa estrutura, você consegue transformar ela numa estrutura pequena para transporte, e na hora que você estiver no espaço, você só joga ela, ela vai se autoconstruir, vai formar o objeto que você quer que ela forme. Então as possibilidades são várias, as aplicações são várias. Então é uma tecnologia que ainda está em passos muito iniciais. Eu vou deixar alguns vídeos rodando. Ela está indo em passos muito iniciais e que ela promete revolucionar completamente a forma como a gente interage com vários materiais. Um último exemplo para fechar, você consegue ter, por exemplo, prédios que reagem de uma certa forma quando você tem terremotos, pontes que podem se autoconstruir em alguns ambientes. Então você está em um ambiente um ambiente pobre na África, por exemplo, você pode ter esse grande objeto que você leva para lá e ela se constrói numa casa a partir do calor que você tem na África, ou coisas do tipo. Então as possibilidades são imensas. Eu vou ficar bem atento a essa tecnologia, qualquer update eu vou dar para vocês. E essa é a tecnologia de impressos em 4D. E atualmente esses impressos são feitos através das impressoras em 4D, mas as possibilidades são imensas. Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like embaixo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.